Não é possível que eu esteja lendo certo isso daqui. Eu estou sem óculos, mas eu tenho certeza que eu estou lendo que 41% dos evangélicos apostam nas bets. Católicos, 34%. Meu irmão, eu estava lendo essa notícia e fiquei pensando assim, será que isso não é realidade da nossa igreja também? Aqui no Poder 360, eu não gosto muito desse jornal. Eu acredito talvez até que essa matéria seja um pouco exagerada, mas pela minha experiência na nossa igreja, eu já fui perguntado umas 4, 5 vezes nos últimos meses aí se era pecado jogar, apostar ou participar desse tipo de jogo de azar. E eu acredito que esse número de 41% de evangélicos não reflita a nossa igreja. Mas se refletisse apenas 1% do nosso povo, já justificava eu gravar um vídeo para você para a gente conversar além do púlpito a respeito disso. Vamos ler a matéria? Os evangélicos são mais aficionados por jogos online do que católicos. Olha só. Segundo a pesquisa Poder Data, 41% dos evangélicos dizem já ter jogado em alguma bet. No caso de católicos, são 34%. Há um ano, os percentuais eram 29% e 22%, respectivamente. O que ele está dizendo aqui? Segundo a pesquisa do Poder Data, 41% dos evangélicos dizem já ter jogado em alguma bet. Só que esse número do ano passado para cá subiu de 29 para 41, ou seja, está escalando, está crescendo. Se você não joga numa bet, nunca apostou, certamente você conhece alguém que já fez. O que é uma bet? A palavra bet, ela vem do inglês, que é aposta. Aqui estamos falando especificamente de questão de apostas, não é investimento, são apostas. E aqui ele chega até a uma breve conclusão, é um dado contraintuitivo, pois todas as denominações religiosas evangélicas condenam a prática de jogos de azar. E ele está certo. Entre os católicos, essa restrição é um pouco mais branda. Ou seja, enquanto no meio evangélico a restrição de jogos ela é maior, existe também uma maior quantidade de evangélicos que joga. Com a proibição menor, os católicos jogam menos. Vamos seguindo aqui. Agora, qual é o problema disso tudo? Bom, alguns problemas nós podemos levantar de forma fácil. Há uma contradição entre a crença e comportamento ou prática pessoal. A pessoa está na igreja, ela está lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus, está sendo pastoreado, mas ao mesmo tempo, crendo que é errado fazer, ela faz. Então, este é o primeiro problema. O segundo, a prática de apostar pode estar alimentando alguns problemas que a Bíblia diz que devem ser evitados, como a cobiça, a dependência, a má administração de recursos. E isso aqui também é um ponto que nós devemos considerar. Eu não acredito que haja alguém na nossa igreja que jogue, mas eu também sei que essa crença é ingênua, pois na realidade pode ter gente jogando. E eu não gravei esse vídeo aqui para você para dar qualquer tipo de lição de moral, mas instruir pela palavra do Senhor. É minha função como pastor, como instrutor da palavra, como alguém que guia pessoas, como um mentor na fé, para guiá-las à palavra de Deus, é minha função orientar você a respeito destes problemas. O que a Bíblia fala sobre isso de forma efetiva? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Bom, o texto ele é claro, mas vale a pena a gente refletir sobre ele. O amor ao dinheiro, o apego excessivo ao dinheiro, o desejo intenso de ter dinheiro, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, nesse anseio, nesse amor, nessa busca incessante por mais e mais e mais dinheiro, alguns chegam a se desviar da fé, abandonar a fé. Isso significa perder a salvação. Isso significa perder a eternidade. Olha como é grave isso. E também transpassaram a si mesmo com muitas dores.
Ou seja, existe uma quantidade de dor que nós vamos sofrer durante a vida, mas quem busca muita riqueza, ele vai ter mais dor do que o normal. Eu sei que o anseio e a busca por muita riqueza, a busca por mais e mais e mais e mais, até de forma incessante, ela promete que quando você tem dinheiro, você não vai ter dores. Mas a Bíblia diz o contrário, que quando você gasta muita energia, muito tempo, um amor ao dinheiro, quando você, nessa jornada de busca, você sofre. O sofrimento não é diminuído, ele é aumentado. E eu quero te dar aqui, de forma simples, 3 princípios bíblicos para você se orientar em relação a finanças. Primeiro, administração fiel. Provérbios 13:11 diz: os bens que facilmente se ganham diminuem. Gente, a Bíblia não está mentindo. Ela nunca mente, ela só fala a verdade. Os bens que facilmente se ganham diminuem, eles não aumentam. Mas os que ajuntam a força do trabalho terão aumento. Ou seja, é com o nosso trabalho, é com uma administração boa, é fazendo sobrar todo mês, guardando paulatinamente, é que há aumento de riqueza. Esse é o primeiro princípio. O segundo é o domínio próprio. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Não se deixa dominar por coisas que, apesar de que o governo diga que é legal ou que não haja uma restrição legal, o nosso crivo é a palavra de Deus e não o que os políticos deste mundo dizem a respeito das coisas. Não se deixa dominar por nada. O que chama a atenção ali na matéria é que as pessoas estão se endividando por causa disso. Ou seja, além de estar buscando uma fonte de riqueza ilícita, a pessoa ainda está se endividando. Além de não prosperar, ela está empobrecendo. E o terceiro princípio ali é a confiança em Deus. Esse terceiro princípio também que eu quero deixar para você nesse dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, confia no Senhor. Confia em Deus, porque Deus é poderoso para te prosperar. Pratique ali os ensinamentos da palavra de Deus em relação à prosperidade, em relação a juntar dinheiro pouco a pouco todo mês, a evitar parcelar muitas coisas. Use o princípio da palavra de Deus de gestão. Confia no Senhor, vai dar tudo certo para você. Você não precisa, de maneira alguma, de jogos, de azar, de apostas para você prosperar. Abraão, nosso pai na fé, certa vez disse: eu não aceitarei ajuda nenhuma tua de um rei que queria dar muito dinheiro a ele, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Sabe, queridos, nós somos filhos de Abraão. Nós não podemos ficar jogando dados, brincando com a sorte. Não são esses meios que Deus nos deu para prosperar. Eu tenho certeza que você é uma pessoa abençoada. Você é membro da nossa igreja, conhece a palavra de Deus. E se você está enroscado com esse vício, peça perdão a Deus. Ore ao Senhor. Busque o Espírito Santo. Renuncie esse vício no nome de Jesus. Seja fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, e a prosperidade do Senhor vai vir sobre a tua vida. Não existe riqueza do dia para a noite ou da noite para o dia. Existe a construção de uma riqueza. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu espero que tenha sido instrutivo para você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia. E te vejo na sequência em nome de Jesus.